Graça e paz, amado. Bom estar contigo mais uma vez para adorarmos ao Senhor juntos. Tá? Antes de tudo, pega esse link, compartilhe para 10, 15 pessoas, por pessoas que podem receber uma palavra através dessa transmissão. Eu peço também que você não deixe de se inscrever no nosso canal. Vai lá, se inscreva no nosso canal YouTube. Vai lá, ative o sininho para que você possa receber as nossas notificações. E não deixe de acompanhar as nossas mídias sociais, como o Face, Instagram. E fazendo assim, você vai abençoar a nossa igreja e os nossos trabalhos. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos te louvar, Senhor, e te pedir uma vez mais que o Senhor continue conduzindo esse culto, que o Senhor venha abençoar os nossos irmãos que estão nos assistindo e que o Senhor venha derramar dos altos céus ricas bênçãos. Assim nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Salmos de número 128. Salmo de número 128, que é um salmo muito bonito e um salmo dedicado à família, que diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior da tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas as prosperidades de Jerusalém durante os dias da tua vida, e veja os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Amém? Meus irmãos, que Deus possa nos abençoar no dia de hoje. Amém? Nós vamos, nesse momento, ouvir alguns louvores de adoração, junto com os nossos irmãos, e logo após nós vamos clamar ao Senhor pela família e pela nação. E em seguida, nós vamos ouvir a palavra do Senhor, a grande e poderosa palavra do Senhor, que será ministrada por uma pessoa que eu não me lembro de ter ministrado em algum momento, mas eu tenho certeza que ela será um canal de bênção para a sua vida, tá bom? E não se disperse, que após a pregação, nós vamos ter um intervalo, aproximadamente 5 minutos, dá tempo de você ir tomar uma água, ir ao banheiro, compartilhar o link e também fazer o seu pedido de oração, porque nós entraremos ao vivo para clamar ao Senhor pela sua vida. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor. Eu vou louvar o hino e peço para que você que estiver ouvindo cante junto comigo. Que medem as águas do mar. A terra é uma ilha pequena diante do seu olhar. Faz as estrelas pra o encantar. Faz as baleias seu nome faz todo ser que respira seu nome louvar. E se ninguém se mover, faz as pedras clamarem. Faz e desfaz, mas é pelo que me atrai. Fonte da fé, e
Faz todo ser que expira seu nome louvar. E se ninguém se mover, faz as pedras clamarem. Faz e desfaz, mas é pelo que é que me atrai. Fonte da fé, indescritível, teu trono é o céu, descansa os pés aqui, Deus, imensurável, Deus acessível, tão grande tu és, e mesmo assim habitas em mim. Maior que o infinito, eu não te resisto, és meu universo, não encontro verso pra compor o hino que seja perfeito, pois não há defeito em ti, Deus. Maior que o infinito, eu não te resisto, és meu universo, não encontro verso pra compor o hino que seja perfeito, pois não há defeito em ti. Imensurável, teu trono é o céu, descansa os pés aqui, Deus, imensurável, Deus acessível, tão grande tu és, e mesmo assim habitas em mim. Agradeço a oportunidade. Irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui hoje para orar pela família. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, Pai amado, Pai querido, no nome de Jesus, venho, Pai amado, nessa noite, colocar a família Monte Sinai nas tuas mãos. Que tu possa, meu Senhor da glória, abençoar cada família aqui representada nesta noite. Pai amado, envia um anjo, Senhor, com uma espada de fogo para guardar e dar o livramento, dar o escape para cada família, meu Senhor. Ó Deus amado, abençoa. Pai amado, vai repreendendo toda a enfermidade física, espiritual de cada família. Abençoa, meu Senhor, guarda, livra, dá o escape, dá o livramento. Que nesta noite, Pai amado, que teu Espírito Santo possa guardar cada família, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria cumprimentar a igreja com a paz do Senhor e pedir, Pai, em nome de Jesus, envie o teu exército de anjos, ó Deus, para que possa estar visitando as autoridades, Senhor Jesus, por todo esse Brasil, em especial os prefeitos, governadores, ao nosso presidente, que possa estar dando, Senhor Jesus, graça, Senhor Amém. Jesus, nesse momento difícil, e que em nome de Jesus, o Senhor possa estar visitando, Senhor Jesus, toda essa nação, de todos os estados do Brasil, Senhor, que o Senhor possa estar levando refrigério, ânimo, força, Senhor Jesus. Abençoa, meu Pai, a nossa nação nesse momento difícil, porque a Tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu abençoo essa nação em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A paz do Senhor, irmãos, vamos louvar a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. O tempo não
passa em vão. Cada minuto tem a sua explicação. No meu e no seu viver só vai acontecer somente aquilo que Deus preparou e nada mais, nada além mais, nada além mais vai acontecer no seu viver além do que Deus preparou pra você. Nada além mais, nada além mais vai acontecer no seu viver além do que Deus preparou pra você. Esqueça os porquês, também os talvez, só saiba tudo o que aconteceu. Foi permissão de Deus, cada lágrima permissão de Deus, cada sorriso permissão de Deus, cada perda é permissão de Deus, cada conquista permissão de Deus, cada luta permissão de Deus, cada vitória permissão de Deus, cada morte é permissão de Deus, cada vida permissão de Deus, tudo é pela permissão de Deus, permissão de Deus, permissão de Deus. Ele é o dono de tudo, passado, presente e futuro, e tudo que acontecerá será pela permissão de Deus. Nada além mais, nada além mais vai acontecer no seu viver além do que Deus preparou pra você. Nada além mais, nada além mais vai acontecer no seu viver além do que Deus preparou pra você. Esqueça os porquês, também os talvez, só saiba tudo o que aconteceu. Foi permissão de Deus, cada lágrima permissão de Deus, cada sorriso permissão de Deus, cada perda é permissão de Deus, cada conquista permissão de Deus, cada luta permissão de Deus, cada vitória permissão de Deus, cada morte é permissão de Deus, cada vida permissão de Deus, tudo é pela permissão de Deus, permissão de Deus, permissão de Deus. Aleluia! Tudo é pela permissão de Deus, permissão de Deus, permissão de Deus. É pela permissão de Deus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Primeiramente eu quero pedir perdão, talvez eu não esteja num ambiente muito propício, eu estou de uniforme, estou no trabalho, foi um momento em que eu encontrei para que eu pudesse compartilhar essa palavra com os irmãos, e eu queria meditar com os irmãos em alguns versículos. Queria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor em Filipenses capítulo 4, é uma leitura bem conhecida, eu queria meditar com os irmãos somente nos 4 primeiros versículos dessa palavra. Filipenses capítulo 4, eu vou ler do 1 ao 4, quero pedir aos irmãos que puderem, abram aí nas suas casas, Filipenses capítulo 4, versos do 1 ao 4, que diz assim: Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida.
Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Essa leitura é bastante conhecida por alguns irmãos, eu acredito que muitos já tenham ouvido falar dessa leitura. Filipenses é um livro que eu gosto muito. E eu estava pensando em que palavra eu poderia trazer para os irmãos nessa noite, que palavra que a gente poderia meditar. E eu vindo para o trabalho, né, no ônibus, o Senhor começou a falar comigo a respeito dessa palavra. Eu estou meditando nessa palavra há alguns dias, é um capítulo que eu gosto muito, é um livro que eu gosto muito. E uma leitura de Paulo que me chama muita atenção, porque a igreja de Filipos estava vivendo um momento parecido com o que nossa igreja está vivendo hoje. Filipenses capítulo 4, Paulo, ele escreve à igreja de Filipos, uma igreja que Paulo amava. Os jovens, a gente chegou a conversar um pouco, a ter uma aula a respeito dessa igreja de Filipos. E eu lembro que eu falei com eles que a igreja de Filipos era uma igreja que ajudava Paulo nas suas necessidades, aonde Paulo, ele podia contar financeiramente falando, se ele tivesse alguma dificuldade, ele podia contar com essa igreja de Filipos. E o que me chama muita atenção é que Paulo inicia esse capítulo 4 de Filipenses dizendo que a igreja de Filipos, seus irmãos, são a sua alegria e a sua coroa. A alegria de Paulo não estava ligada a coisas, a alegria de Paulo não estava ligada a conquistas, a alegria de Paulo não estava ligada a nada material. Paulo, ele escreve e começa o capítulo 4 dizendo que a igreja de Filipos, seus irmãos, eram a sua alegria e a sua coroa. Quando eu falo de coroa, irmãos, é engraçado que eu li esse capítulo de Filipenses pensando no pastor Wilson e pensando assim, parece que eu tô vendo o pastor Wilson escrever a respeito da Monte Sinai. E quando Paulo fala, vocês são a minha coroa, Paulo quer dizer, vocês são tão preciosos para mim que se eu tiver algum mérito, eu coloco vocês como merecedores também. Vocês são a minha honra, vocês são a minha conquista, vocês são o meu prêmio. E Paulo amava, Paulo tinha irmãos de verdade na igreja de Filipos. E me chama muita atenção é que Paulo ele inicia esse capítulo 4 dando algumas orientações para a igreja de Filipos que estava passando por alguns momentos conflitantes. A igreja de Filipos ela estava vivendo um momento de problemas interiores e de problemas exteriores, como nós estamos vivendo hoje. Nesse momento dessa pandemia que a gente está vivendo, a gente enfrenta problemas exteriores, a doença que está lá fora que quer nos atingir, a gente enfrenta problemas interiores, problemas que acontecem conosco diante dessa situação que a gente tem que se adaptar, diante de uma situação nova, diante de uma situação que ninguém imaginaria estar vivendo, e nós precisamos estar lidando, estar alimentando a nossa fé mediante essa nova situação. E Paulo, ele resolve orientar, ele se preocupa com a igreja de Filipos de tamanha proporção em que ele escreve e ele resolve se preocupar, ele resolve orientar a igreja a respeito desses problemas. E a igreja de Filipos estava vivendo problemas exteriores, que naquela época eram falsos mestres, falsos ensinos que queriam abalar a fé daquele povo, queria abalar a fé daqueles irmãos. E Paulo ele fica preocupado porque ele está preso e ele resolve escrever para essa igreja dando umas orientações para ela. E eu consegui perceber, irmãos, algumas semelhanças com a igreja de Filipe, com as orientações de Paulo, com a nossa vida hoje, com a que a gente está vivendo hoje. E é isso que eu queria compartilhar hoje com os irmãos. E aí Paulo, ele inicia o versículo 1 falando a respeito do que os irmãos representam para ele, daquilo que os irmãos são para ele, que são a alegria dele, que são a coroa, que são o seu mérito. E no versículo 2, eu me lembro que eu falei isso numa EBD, quem estava nessa aula vai se lembrar nesse momento. Paulo, ele traz uma orientação e ele fala, rogo a Evódia e rogo a Sintique. E eu lembro que na EBD eu falei para os jovens assim, olha, eu não sei que cargo Evódia e que cargo Sintique ocupava. Só que fato é em que elas estavam vivendo um momento de conflito entre elas, que Paulo se preocupa em anotar o nome delas nessa carta, em escrever sobre a igreja, escrever sobre essas duas irmãs. E aí eu falei na EBD, eu vou voltar a repetir para quem não estava lá, talvez Evódia e Sintique seja daquele sistema que o culto é dirigido por Evódia, o povo de Sintique não vai, não sei, estou conjecturando com a minha visão.
Paulo, ele se preocupa tanto com esses problemas que ele começa a perceber a necessidade de orientar os irmãos a respeito dos problemas que estão acontecendo lá fora da igreja de Filipos, a respeito de tudo que quer abalar a sua fé, de tudo que quer atingi-los e a respeito principalmente dos momentos que estavam acontecendo internamente. E aí eu comecei a ler esse versículo e eu fiquei pensando, será que se hoje alguém fosse escrever uma carta da Monte Sinai, fosse redigir uma carta falando a respeito da Monte Sinai, como nós estaremos inseridos? Será que nós teríamos um versículo só pra gente, pro nosso nome, para dizer pra gente que a gente precisa ter harmonia, que a gente precisa ter comunhão com os nossos irmãos? Será que se alguém fosse redigir a carta, nosso pastor fosse redigir a carta de Filipenses, a carta da Monte Sinai, perdão, hoje, será que ele escreveria: rogo a Késia que sinta, que viva em harmonia? E aí eu fiquei pensando sobre isso. Eu falei, meu Deus, eu preciso me preocupar com os problemas que estão acontecendo aqui dentro. Não só dentro de mim, mas como eu estou vivendo. Esse momento que a gente está vivendo de isolamento, de ter que ficar em quarentena, é um momento de reflexão para nós. E eu queria te convidar a refletir. Se hoje uma carta da nossa igreja fosse escrita, como você estaria inserido nessa carta? Você estaria inserido como um irmão que edifica a fé dos outros, como um irmão que ajuda e que o pastor pode escrever que é companheiro, ou será que nós estaremos incluídos no grupo de Evod e Sintique, pessoas que precisam viver em harmonias e não estão vivendo em harmonias? E o que me chama muito a atenção nesse versículo é que Paulo, ele pede para elas viverem em harmonia. Ele pede, Paulo entende que os problemas internos precisam ser resolvidos e que a igreja, ela precisa refletir a igreja celestial. E aí Paulo, ele pede isso, pede para Evod e Sintique viverem em harmonia, e isso me fez refletir a respeito de como eu estou vivendo, a respeito de como está sendo o meu comportamento quando eu estou junto, e esse momento que eu estou separado, eu percebi que eu preciso valorizar, eu preciso mostrar que eu sinto saudade dos meus irmãos, e eu preciso valorizar muito mais a harmonia, a comunhão dos meus irmãos, porque eu não quero que, se um dia uma carta da Monte Sinai for escrita para alguém ler, eu não quero estar incluída em irmãos que não vivem em harmonia com os outros. E aí no versículo 3, Paulo faz outro pedido para a igreja. Ele diz: peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que nós não sabemos quem é, eu não sei quem é, talvez fosse alguém que Paulo tivesse uma confiança tremenda dentro da igreja de Filipos. Ele fala: ajude essas mulheres que trabalharam comigo no evangelho, e com Clemente, com os outros cooperadores, cujo nome estão escritos no livro da vida. Quando eu li esse versículo, eu pensei, por que Paulo falou que mesmo que eles estão vivendo desse jeito, o nome deles estão escrito no livro da vida? E aí foi que eu entendi que Paulo, ele é estratégico, né? Os irmãos podem perceber que quando ele vai falar de uma ordem, daquilo que precisa ser feito, Paulo inicia o capítulo dizendo: irmãos, fiquem firmes. Ele impõe, é uma imposição. Fiquem firmes. Mas quando Paulo vai falar de um problema que está acontecendo com outra pessoa, Paulo, ele pede. Paulo, ele é estratégico e ele fala: irmãos, eu não quero mandar, eu quero pedir, porque nós vamos refletir a essência daquilo que está sendo pedido. E aí Paulo, com toda a sua humildade, ele pede para que vivam em harmonia, ele pede para que aproveitem esse momento e pensem a respeito do que estamos vivendo, a respeito do que nós estamos sendo. Eu não sei se muitos irmãos sabem, eu quero abrir uma pausa aqui nessa palavra, nessa pequena palavra de reflexão. E eu não sei se muitos irmãos sabem, mas eu testei positivo para coronavírus e eu acabei de entrar aqui no meu trabalho, aqui onde estou falando nesse momento. E eu acabei de entrar e no dia 17 do mês passado eu comecei a sentir alguns sintomas. Comecei a deixar isso pra lá, achar que era apenas uma gripe. E no dia 27, que foi o dia que eu fui pro médico, pra emergência, o médico me afastou de atestado, me deixou de atestado, 11 dias. E aí quando foi no dia 4, semana retrasada, né, dia 4 de maio, eu fiz o teste aqui no trabalho e positivou pra Covid. E eu lembro que quando eu recebi o resultado de Covid positivo, eu tava aqui na segurança do trabalho do hospital, eu botei a mão na minha cabeça, eu falei assim: meu Deus, o que o Senhor quer comigo? Porque eu acabei de entrar nesse lugar e eu já tô afastada de atestado e o medo começou a tomar conta de mim. E aí eu lembro que eu cheguei pra minha supervisora e eu falei com ela, eu falei: olha, me perdoa, porque não era minha intenção me afastar nesse momento em que vocês mais precisam de mim. Vocês me contrataram pra estar aqui junto com vocês e não pra se afastar. E aí ela virou pra mim e falou assim: olha, Késia, eu não te avalio pelo teu atestado. Eu não vou te avaliar pelo diagnóstico que estão te dando nesse momento. Eu vou te avaliar pelo que você é.
Irmãos, essa palavra e essa frase falou tanto ao meu coração, que quando eu li essa palavra, que Paulo, ele fala para essas pessoas que o nome delas estavam escrito no livro da vida, Paulo, ele diz, ainda que a gente faça um monte de coisa aqui na terra, o Senhor, ele não nos avalia pelo que estamos fazendo, nós precisamos melhorar, e nós precisamos ser reflexo da igreja que vai morar no céu. Então, Evódia e Sinti, que estavam vivendo conflitamente uma com a outra, elas precisavam viver em harmonia, e isso era um fato que Paulo deixa bem claro. Porém, o nome delas estava escrito, o nosso nome está escrito no livro da vida. Nós precisamos refletir aqui na terra. Nós precisamos ser aqui na terra a igreja celestial que vai morar no céu. Porque lá no céu não vai ter desarmonia, não vai ter fofoca, não vai ter picuinha de irmãos contra irmãos. Nós precisamos ser um reflexo aqui na terra de uma igreja celestial, da igreja que vai morar no céu. E quando Paulo, ele escreve o versículo 4, que ele diz, regozijai-vos, ou seja, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. E é nesse ponto que eu quero chegar, de acordo com o testemunho que eu contei aqui. Quando a minha supervisora me falou isso, eu não te avalio pelo que o atestado, pelo que o diagnóstico mostra. E quando eu li esse texto, eu me lembrei disso, porque eu falei comigo, eu falei, nós não somos o que o momento está dizendo para nós o que nós somos. Como assim, Kézia? O que você quer dizer? O diagnóstico, a doença, ela pode dizer pra gente, fiquem em casa, vocês não vão congregar juntos. Mas nós não deixamos de ser igreja, nós não deixamos de ser irmãos. Porque isso tem que estar na nossa essência. Quando Paulo fala regozijai-vos, serem alegres, Paulo está dizendo, vocês precisam ter alegria, vocês precisam ter fé. Mesmo que as situações sejam adversas, mesmo que as circunstâncias sejam adversas, mesmo que o diagnóstico, como minha supervisora disse pra mim, mesmo que isso seja contrário ao que você é, você não vai ser avaliado por isso. Você precisa ser alegre. Regozije-se no Senhor. Irmãos, ser alegre hoje, nessa situação que a gente está vivendo, é algo muito difícil. E eu posso chegar ao ponto de dizer para os irmãos que não ser alegre chega a ser uma forma de pecar, de errar. Porque um dos frutos do Espírito Santo, uma das características de quem tem o Espírito é alegria, é paz, é gozo, é felicidade. Então, não ser alegre, não ter paz é uma forma de você pecar, é uma forma de você errar. É claro que nem todos os dias nós vamos ter paz, nem todos os dias nós vamos ter alegria, mas é diferente de ser. Nós não podemos nos tornar uma pessoa triste. Nós não podemos nos tornar uma pessoa desesperada mediante ao que o mundo está nos mostrando. Nós não podemos nos tornar pessoas amarguradas. Nós precisamos, ainda que a situação seja difícil, ainda que a situação seja adversa, nós precisamos ter paz. Nós precisamos ter alegria. A orientação que Paulo dá para aquela igreja de Filipos é: fiquem firmes. Vocês precisam ter firmeza. Vocês não podem ser crentes que sejam fragilizados pelos ventos de doutrina que está lá fora. E trazendo para Monte Sinai, a gente não pode ser crente fragilizado com notícia que todo dia o jornal dá pra gente. Morreu mais não sei quanto de Covid. Vai aumentar o número de mortes. Vai aumentar a quarentena. Meu Deus, quanto tempo mais eu vou ficar sem culto? É isso que o diabo quer, tirar nossa paz, tirar nossa alegria. E Paulo vai dizer, regozijem-se. Outra vez eu digo, regozijem-se. Parece loucura se regozijar diante de uma situação que traz desespero para nós. Parece loucura se ter paz diante de uma situação que traz desespero para nós. Verem pessoas morrendo. E é isso que Deus palestrou comigo. Enquanto eu estava lá na medicina do trabalho, eu estava desesperada porque meu exame tinha dado alterado, tinha dado um problema no meu exame. Eu falei, eu preciso ter paz. E eu lembro que a única maneira que me vinha à minha mente para eu ter paz era louvar o Senhor. Era adorar o Senhor. E ali na medicina do trabalho eu comecei a louvar aquele hino. Sinto florescer ao cheiro das águas minhas. Ainda que o diagnóstico do médico fosse positivo, eu não sabia mais quantos dias eu ia ficar em casa. Na minha cabeça já veio logo a minha família que eu tinha transmitido, porque eu já estava com Covid e não sabia. Só que ainda que a situação quisesse me desesperar, eu estava firmada numa palavra. Eu falei, Senhor, eu preciso ser alguém que produz fruto do Espírito no momento infrutífero. E eu falei, Senhor, eu preciso ter paz, eu preciso ter fé, eu preciso ter alegria do Espírito. Então, irmãos, era isso que Paulo estava dizendo para a igreja de Filipos. Existem diversas orientações de Paulo nesse capítulo para aquela igreja amada do coração dele. Mas hoje eu queria que você fixasse nesses 4 versículos que a gente leu. Nessas 4 orientações aqui na terra, que a gente possa entender
entender que a nossa alegria, ela não pode estar ligada a coisas, que a nossa alegria precisa estar firmada no Senhor, e que a gente erra sim quando a gente não é um cristão alegre. A gente erra, a gente peca contra o Senhor quando a gente não tem paz, quando o desespero toma conta de nós de uma maneira tão grande que é impossível a gente ver uma saída, e a gente se desespera porque a gente fala que confia no Senhor, mas a gente não confia de fato. Então, Paulo, uma pessoa que amava muito aquela igreja, talvez seja uma palavra em que o pastor Wilson queria escrever para Monte Sinai nesse momento. Imagine essa carta de Paulo à igreja de Filipos como se fosse a carta do nosso pastor para nós. E ele está dizendo, olha, vocês são a minha alegria, porque eu confio nesse momento que vocês não vão ser crentes, que vão ser abalados ou fragilizados por qualquer coisa. Eu acredito que eu vou encontrar vocês novamente, eu vou encontrar pessoas, ainda que nós vivemos esse tempo separado, pessoas que não foram fragilizadas, que a sua fé não foi fragilizada. Kézia, mas isso é tão difícil. É difícil pra caramba. Eu tenho conversado com a minha mãe esses dias, eu falei pra ela, se a gente, que já tem uma raiz, se a gente não buscar, se a gente não jejuar, se a gente não orar, a gente esfria, porque a gente não tá em comunhão, a gente não tá naquele momento. E lendo esse texto de Paulo, o Senhor falou comigo, falou ao meu coração, e eu falei, eu preciso, quando voltarmos a nos unir, mostrar que o Senhor esteve comigo, que a minha força não estava firmada em estar na igreja. Porque o Senhor não nos avalia pelo que o diagnóstico mostra. O Senhor não nos avalia por essa circunstância. O Senhor vai nos avaliar pelo que nós estamos sendo neste momento. Como a gente está sendo dentro da nossa casa? Será que a gente esfriou todo mundo, esfriou família, esfriou todo mundo e eu não tomei uma posição? O nosso avivamento não pode estar ligado a estar na igreja. O nosso avivamento ele é interno. Então, ainda que nós não estejamos indo ao templo, nós precisamos nos regozijar. Nós precisamos viver em harmonia com os nossos irmãos. Que essa orientação de Paulo sirva para mim e para você, que a gente tenha certeza que o nosso nome está no livro da vida, ainda que a gente tenha problemas, porque todo mundo erra. Ainda que a gente tenha dificuldades, porque nós temos dificuldade, que nós possamos entender que nós somos o reflexo da igreja que vai morar no céu. E é isso que Paulo está dizendo aqui, que nós possamos entender que nós não possamos ter versículos na história da Monte Sinai, onde vai escrever que somos irmãos que não conseguem viver em harmonia com os irmãos. Imagine, vou falar novamente, imagine como se fosse o pastor Wilson escrevendo esses versos para a igreja da Monte Sinai nessa noite. E terminando o último versículo diz, regozijai-vos sempre. É essa palavra que eu quero deixar para os irmãos nessa noite. Alegrai-vos sempre. Lembre-se disso, não ser alegre. Não ser um cristão alegre é uma forma de errar contra o Senhor. Não ser alguém que tem paz mediante as dificuldades é uma forma de pecar contra o Senhor. Um dos frutos do Espírito Santo, aquele que habita aqui dentro, é o amor. É a paz, é a alegria. Então que nessa noite seja avivada a tua paz, seja avivada a tua alegria, seja avivada a tua esperança. E que você possa meditar nesses versículos. O capítulo é grande, se você quiser você vai ler diversas orientações. Paulo ele não estava aqui chamando a atenção dos irmãos de uma maneira carrasca, não. Ele estava pedindo. Ele estava sendo alguém estratégico. E ele estava, irmãos, eu quero pedir isso a vocês. Agora, quando é uma condição que a igreja precisa ser, Paulo ele impõe, ele diz, estai firmes, permanecei firmes no Senhor, regozijai-vos, é isso que Paulo está dizendo. Regozijai-vos sempre, ele diz 2 vezes, porque ele vê essa necessidade daqueles crentes. E ele fala, os meus irmãos em Filipos são desanimados, então a minha orientação para eles é, sejam felizes, ainda que a circunstância venha, seja alegre, regozije-se, porque vai passar, irmãos. Eu tenho certeza que vai passar, não tô falando que vai passar porque é um clichê, todo mundo tá falando que vai passar, não. Eu tenho certeza que vai passar porque se não passar aqui na terra, a gente vai subir e vai passar de qualquer jeito, porque no céu não tem Covid, então vai passar. Eu creio, eu tenho certeza que nós viveremos a nos unir novamente, então avalie hoje. Avalie hoje na história da Monte Sinai, na carta da Monte Sinai, se o nosso pastor fosse escrever uma carta a respeito da nossa igreja, em que versículo eu e você estaremos incluídos? Avalie o seu comportamento para que quando estivermos juntos novamente, possamos ser pessoas melhores, irmãos, possamos ser menos egoístas. Domingo estávamos estudando uma lição na EBD, onde eu falei, os judeus eram egoístas. Eles não queriam que os gentios vivessem o que eles viviam. Os gentios não tinham conhecimento da promessa e eles não queriam compartilhar a promessa. Quantas vezes nós somos assim? Nós vivemos milagres, nós somos igreja. Nós temos promessas de Deus, mas por aquele que está lá fora, a gente não quer perder o nosso tempo em querer que aquele viva as mesmas promessas que nós.
Nós somos egoístas. Não queremos pregar para aquele que não conhece, ou até aquele que não tem noção de um Deus de amor. Não tem noção que tem alguém que ele não precisa. Igual os gentios que se sacrificavam, eram escravos daqueles deuses. Eram escravos de deuses que só pediam, não davam nada para eles. Nós temos um Deus de amor, que nos dá amor e nós temos a quem amar, que não oferece nada em troca. Então não seja egoísta, irmãos. Em nome de Jesus, que a congregação Monte Sinai, esse é um recado para mim primeiro. Esse é um recado para você nessa noite. Não seja egoísta. Que a nossa congregação aprenda a viver em harmonia. Que a nossa congregação aprenda a viver em união. Que a gente aprenda a ser crentes felizes. Que a gente aprenda a ter paz diante das dificuldades. Então eu quero dizer para os irmãos que passou. Graças a Deus eu fui curada da Covid. A médica disse pra mim, me deu alta no dia 5, se eu não me engano, dia 5 ou 6, acho que foi 6, ela me deu alta, disse que eu não transmito mais a doença, que eu tava liberada pra voltar a trabalhar, voltei, e essa semana que eu voltei na sexta-feira passada, e essa semana que eu voltei, eu já consegui conquistar várias coisas aqui no meu trabalho. E eu agradeci a Deus, eu falei, Senhor, obrigada, porque o tempo que eu estive longe foi tempo pra refletir, foi tempo de aprendizado. Então, irmãos, aproveite esse momento que Deus está dando para você e para mim, para refletir, para quando voltarmos a essa igreja, eu costumo dizer que a gente precisa ser a ovelha que dá menos problema para o pastor, que a gente tenha esse pensamento, que a gente seja a ovelha mais madura, que a gente entenda que o nosso comportamento influencia demais no corpo. Então que a gente tenha harmonia. E acima de tudo, regozije-se no Senhor. Se alegre no Senhor. Essa é uma condição que nós, que temos o Espírito Santo de Deus, precisamos ter. Eu quero deixar essa palavra para os irmãos. Não é uma pregação, porque eu não sou pregadora. É apenas algo que eu quero compartilhar com os irmãos, que o Espírito Santo compartilhou no meu coração. E eu espero muito que os irmãos reflitam a respeito do nosso comportamento como igreja. Não estou aqui julgando ninguém. Não estou aqui querendo classificar ninguém como alguém que não vive em harmonia. Minha intenção não é essa. Minha intenção é que nós possamos ser pessoas melhores, porque eu, Kézia, preciso ser alguém melhor. Eu, Kézia, quero retornar e quero ser alguém melhor para o meu departamento. Quero ser uma líder melhor, quero ser uma componente melhor, quero ser uma ovelha melhor. Eu quero fazer melhor, porque eu quero dar valor a cada momento quando eu estiver junto com os irmãos. Eu quero voltar e quero abraçar, coisa que eu não costumava fazer, porque eu estou sentindo saudade dos irmãos. Então eu quero abraçar todo mundo, irmãos, todo mundo. Eu quero abraçar, eu quero dizer que você, que acha que não faz falta, você faz falta, porque eu sinto falta de cada um dos irmãos. Então Deus abençoe os irmãos nessa noite. Fique com essa palavra. Mantenha a sua esperança de pé, em nome de Jesus. Seja um crente alegre. Seja um crente com paz no seu coração. Seja um crente feliz, em nome de Jesus. É essa palavra que eu quero deixar para os irmãos. E eu quero agradecer a minha oportunidade.